Programa Aurélio Decker, repórter. Eu estava conversando com a Diana Amenda, a editora, que trabalhamos juntos há mais de uma década, e o programa está ficando velho. Ainda bem que é só um programa, né, gente? Boa noite. Bem, nós temos hoje a grande satisfação de ter, outra vez, o nosso diretor-geral da Comusa, o Márcio Líder, atual vice-prefeito, futuramente, talvez, candidato a prefeito. Ele nunca gosta de falar sobre isso, mas por que, né? Não dá uma provocadinha. Isso não faz mal e nem pecado é. Então, nós vamos falar um pouco sobre questões da Comusa, que são importantes. Nós dependemos, a nossa água, o nosso esgoto, enfim, depende dos serviços do trabalho da Comusa, que está cheio de planos. Nós temos desafios hercúleos aí pela frente, mas com certeza vamos cumprir. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Ele vem acompanhado hoje, né, da Diana? Filha Rafa. Isso, Rafa. Boa noite, Rafa. Seja bem-vindo. Oi, Charlie. Charlie já está colocando nas redes sociais, dele fotinhos assim. Né? Isso. Valeu. Presidente, é um prazer estar com o senhor aqui. Da mesma forma, obrigado, Aurélio, pelo convite, obrigado, Diana. É um prazer estar aqui falando com os telespectadores, né, da TV e dizer da grande satisfação que é para nós falar de saneamento, né, que é uma pauta tão importante e que o Aurélio tem acompanhado, e a Diana também, o nosso trabalho lá na Comusa, com muitas novidades e muito trabalho também para se desenvolver. E agora internacional. É verdade. O senhor está com o ego inflado. Porque só nós e a Sabesp no Brasil, né, fazemos parte do Conselho Mundial da Água, né? Então poder opinar nas questões internacionais, né, de uso da água, poder buscar, né, incentivos, buscar investimentos, buscar tecnologias para a nossa cidade. Ser convidado. Né? Exatamente. Então, é muito importante, né, não só para Novo Hamburgo, mas para o estado do Rio Grande do Sul, para toda a nossa região, para buscar alternativas para o nosso Rio dos Sinos, que é precário e tem muitos problemas. Na quarta-feira, a gente esteve na semana passada, que foi feito, então, né, para a mídia como um todo falando dessa questão internacional, agora a Comusa no mapa mundial. E aí foi feita a apresentação, e eu acredito que seja legal a gente compartilhar aqui, presidente. Por que a Comusa? Eu digo assim, foi convidada, são muitos projetos, né? A gente acompanha há mais de 10 anos a Comusa, assiduamente, já vamos em várias escolas, acompanhar esse trabalho legal com as crianças que é feito, vai ser retomado. Mas na prática, presidente, ao que o senhor atribui a Comusa ter sido convidada para um cargo tão importante no mundo? É um somatório de fatores que diz respeito fundamentalmente ao comprometimento que nós temos, né, para com a sustentabilidade. Então, isso já vem desde a entrada no Pacto Global da ONU em 2019 e dali para diante, né, o nosso compromisso com a sustentabilidade, o nosso compromisso com as boas práticas, o nosso compromisso com a sociedade e com as questões de saneamento, né, só foi reiterando até que culminou na entrada no Conselho Mundial da Água. Então, a perspectiva que nós temos é principalmente no sentido de conquistarmos projetos importantes que vão nos ajudar a construir esses projetos para buscar investimentos internacionais, não só para Novo Hamburgo, não só para a nossa autarquia, mas também possibilitar, inclusive, que nós façamos parcerias com outros municípios da Bacia do Rio dos Sinos para encontrar soluções para o nosso rio. E o senhor acredita que isso seja a médio prazo ou longo prazo? Em questão de solução, eu e o Lelo, nós conversávamos agora há pouco, projetos tem projeto para tu procura, mas tem assim, 30 projetos e meia página de Google. Mas na prática, assim, o senhor acredita realmente quando que... Agora nós já vamos ter uma primeira reunião, que vai ser um congresso internacional que vai ser feito em Nova York, né, agora em fevereiro, e nós vamos participar de forma online desse congresso, né, com direito à manifestação, com direito a voto, e ali nós já vamos ter uma prévia de como estão, né, essas buscas de recursos, de como estão esses projetos que são feitos por organizações internacionais e principalmente a fundo perdido. Isso é o mais importante, porque existe muito recurso, principalmente para saneamento e para meio ambiente, recursos internacionais, o que falta é projeto adequado para buscar recursos. Só para fazer um parêntese bem interessante, as PPPs de saneamento que estão sendo feitas no país hoje, todas elas contam com recursos públicos para ser feito saneamento. Então, eu fiz um curso, inclusive, o ano passado, na Bolsa de Valores de São Paulo, que tratava justamente sobre questões ligadas às novas PPPs de saneamento, que tem um marco regulatório
para atingir até 2033, e ali ficou muito claro que não existe recurso internacional porque não tem bom projeto, não só para o nosso Vale dos Sinos, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil como um todo. Então, hoje tu tem a obrigatoriedade legal de fazer saneamento até 2033, né, buscar parceiros privados que eles vão buscar recursos públicos através do BNDES. Não existe um investimento de recursos privados no saneamento. Então é essa a realidade que a gente quer mudar. Então só tem uma forma, hoje como a legislação nos obriga a trabalhar dessa forma, é buscar através de organismos internacionais parcerias e bons projetos para buscar recursos. Então é uma burocracia do caramba, né? Não, é bastante difícil, sim. Mas, presidente, por que o senhor não vai a Nova York? Quer ver uma coisa? Uma época aqui em Novo Hamburgo, a Diana lembra bem, ela estava começando o jornalismo, eu tinha as maiores brigas, porque a Câmara de Vereadores fazia viagem para tudo que é lugar, iam de 4, de 5, de 10 para o Rio de Janeiro, para ver se tinha favela. Será que tem favela? Então eles iam lá e voltavam, faziam um relatório. O Rio de Janeiro está assim de favela. E eu ironizava nas coisas. Que coisa! Eles descobriram que tem favela. Não é mentira da imprensa. Então, se gastava um dinheiro, congresso que não servia para nada, era um bota fora, uma torração de dinheiro. Felizmente acabou. Aquelas instituições mercantilistas que ganhavam dinheiro com tudo que é curso, simpósio, e Deus me livre. Eu mesmo, não sendo vereador nem nada, fiz de conta que era falso vereador e mandei uma inscrição lá para um congresso e ganhei um diploma que eu era destaque nacional, que eu como vereador de Arroio de Saldo e presidente da Câmara, eu era destaque nacional, uma votação que foi feita pela internet, e era mentira. E eu ganhei esse diploma como vereador. Claro, fui depois de Arroio de Saldo, me desculpei, expliquei para eles que aquilo era um feito jornalístico, era um pega-ratão e tal, papapá, porque o presidente da Câmara de Novo Hamburgo expôs, então, com todas as pompas, que ele foi com 4 pessoas para o Nordeste, para trazer o título, o diploma de grande administrador. E eu consegui um igual ao dele em 2 horas, pela internet. Então nós botamos 2 diplomas. Então a coisa era uma farra. Agora, para a água, eu acho que isso é enxergar, né? Eu não estou preocupado muito com o turismo em Nova York, Central Park, o senhor já conhece, já foi lá mais que uma vez. Eu pergunto no entorno, cidades pequenas, onde eles estão tratando água, eles estão tratando água a vida toda. Mas a gente sempre pode aprender, né, presidente? Água quente já foi inventada, nós não precisamos inventar água quente. Nós temos que copiar. A prefeita estava na Alemanha recentemente. Exato. Pois então. Exatamente. Ela foi convidada pela Fundação Konrad Adenauer, né? Só 8 prefeitos, né, no Rio Grande do Sul foram convidados. Inclusive pagaram essa viagem para, né, então muito melhor e para poder realmente buscar parcerias, demonstrar também como funcionam as coisas aqui e trazer esse intercâmbio que é importante, né, para a nossa cidade e para a nossa região. Então, sempre é importante esse intercâmbio. Nós vamos participar de forma online nessa primeira conferência que vai haver agora em fevereiro ainda, até porque está muito em cima para se construir essas coisas, a gente tem que entender também como funciona isso tudo. Eu, Lelo, tenho uma prática comigo em praticamente 5 anos aí à frente da autarquia. Eu várias vezes tive que ir a São Paulo, tive que ir a Brasília, muitas vezes para buscar recursos, mas eu nunca fiz uso de uma diária. Desde o primeiro dia que eu entrei. Podia, né? Poderia, mas sempre prezei, né, para não utilizar, sem necessidade. Eu acho que talvez até chegue o dia que seja necessário, mas todas as vezes consegui organizar as minhas reuniões, né, e as minhas estadias de uma forma com que eu não precisasse utilizar. Então, a preocupação com o dinheiro público também é muito importante. Não é à toa que o senhor está há tanto tempo lá, né, na Comusa, né, com a confiança, né, da população. Isso é importante. Então, acho que até final de fevereiro a gente volta à Câmara do Meio, né? De lá, tá? A gente volta a conversar então com o presidente sobre como é que foi essa reunião. Exatamente. E aí ele traz pra gente na prática o que vai acontecer. Exato. Pro nosso Rio. De que forma isso vai... Quem não viu ainda no Facebook, Aurélio Decker, de novo, uma vez por ano, pelo menos ele não se aguenta, ele vai lá e dá uns peixinhos no Rio de Sinos. Não muito forte, que ele vai de cabeça, porque o rio tá bem baixinho. Então quem não viu no Facebook dele ainda dá pra dar uma espiada lá, porque tá assustador, né? Tá de novo, né? Porque agora choveu um pouquinho, mas ainda... Tá com 2,5 metros, né? Aquela vez que o Aurélio atravessou o Rio Anado, tava 1,70 metros. Pois é, então, verdade. Tava a pé, né, Aurélio? Sim, a água no joelho um pouquinho para cima. Ano passado, e
e esse ano de novo. Cada dia primeiro ele vai lá. Se tiver uma viagem dessa para o exterior, fica combinado que de parte da nossa estrutura a Diana vai. Tá bem. Eu já fui numa porção de coisas, então deixa a Diana. Eu me lembro daquela matéria que o senhor fez, foi muito emblemática na China. Sim, logo que começou nos anos 90, aquela situação. Né? E foi muito interessante. Acabei indo 3 vezes para lá. Eu fui lá e disse, olha, a coisa vai enfeiar. Repercutiu tanto que eu digo, meu Deus, será que eu errei? Voltei para uma outra área da China, voltei e disse, é pior do que eu tinha falado. E foi na terceira vez, disse, bom, agora vai acabar, não voltei muito. Não, mas é importante, né? Claro, não tenha dúvida. O olho, né? Enxergar as coisas. Né? Ver como as coisas estão se importante. Diana, nós tínhamos falado dessa coisa do gato. A gente fala muito, popularmente conhecido, gato da luz, né? No Rio de Janeiro, quando eles filmam lá, infelizmente, algumas partes da favela, tem milhares de fios. Aproveitando o adendo, aqui também tem. Sim, aqui não também. Gato, mas tem histórias homéricas de gatos de água no Rio também, que eu não vou nem começar a contar, porque vai longe. É mesmo? Nossa, muito. Gatos tem casas que são alugadas já com tudo, com água, com luz e com net, já incluso no aluguel. Já faz parte sem pagamento de nada. Sim. Tudo free. Mesmo? Mas como que consegue? Conta um pouquinho sobre isso, Não, até foi bem interessante, porque numa dessas idas a Brasília, eu conheci um ex-secretário nacional de saneamento, o Adailton Trindade, e ele foi um dos diretores, né, da empresa, do SEDAI, na época da empresa do Rio de Janeiro. Então ele contou assim coisas homéricas com relação a gato, e eu acho que é uma das companhias que mais problema com isso tem no Brasil. Puxa, que coisa. Por conta das questões de topografia, dos morros lá e tudo mais, onde também existe também com energia elétrica e com um net também, que TV a cabo. Isso é um gasto gigante, né? É que é difícil também até para a companhia fazer essa fiscalização, né, dentro de uma área urbana tão densificada, né, com tanta gente e com tantas vielas, é muito complicado. E as pessoas colaborando para esconder, né? E no verão também, claro, que existe um desabastecimento bastante grande, né, quando aumenta o consumo, né, até por ser gato, né, então não tem um compromisso de entregar água. Então, para fazer o abastecimento dessas comunidades se usa muito caminhão-pipa, tem um custo mais elevado ainda por parte do Estado, por parte dos municípios, para poder fazer esse atendimento da população. Porque não dá para deixar o pessoal sem água também, né? No verão principalmente, né? A questão toda aqui é aquela situação, eu pago água, eu quero que o meu vizinho dos fundos também pague, né? Ou todo mundo paga ou ninguém paga. É verdade. Se ninguém paga, não tem água tratada, então né, é uma coisa indiscutível. Mas e na prática, nós conversávamos aqui em off, gente, presidente, por exemplo assim, chega lá, foi constatado o gato, e aí? Na verdade, o gato, tanto de energia quanto de luz, ou de TV a cabo, é considerado furto qualificado, né? Então, é um crime passível, né, de punição, está previsto no Código Penal, então a pessoa pode sim ser presa por conta disso. Não é uma coisa simples, não, é uma coisa inocente furtar água, ou furtar energia elétrica, ou TV a cabo, não. Ela tem uma tipificação penal, né, então a pessoa pode sim vir a ser presa por conta disso. Agora, na prática a gente sabe que existe uma grande dificuldade, né, porque também são questões que exigem flagrante muitas vezes, né, a pessoa muitas vezes também diz que não foi ela que fez, que foi algum prestador que foi contratado para fazer, então sempre tem uma desculpa nesse sentido aí também. Mas o importante e relevante a gente destacar é que hoje em torno de 15% das nossas perdas de água em Novo Hamburgo dizem respeito a gato, dizem respeito a áreas, muitas vezes de interesse social, que não estão pagando o consumo de água como as outras pessoas da cidade. Então, há uma proteção da justiça em relação a isso, que, na verdade, em alguns casos. Na verdade, né, existe um fator social que a gente não pode desconsiderar, né, Leal? Claro. Porque as pessoas precisam de água e até ser resolvida aquela questão daquela área de interesse social, né, realocando essas pessoas ou fazendo um reurb daquela localidade, a situação é bastante complicada. Nós estamos conversando dentro da autarquia para encontrar alternativas também para aquelas áreas que já estão consolidadas, né. A gente tem umas experiências aí que trouxe principalmente da Sabesp, que tem
grandes áreas de interesse social, né, grandes favelas, grandes comunidades também que eles atendem, em que já começaram a fazer alguns tipos de programa social que a gente está tentando trazer para Novo Hamburgo também, uma forma de inclusive dar dignidade para as pessoas, né, porque muitas vezes já estão ali consolidadas, morando num lugar, né, que nem endereço tem, né, que nem já mora ali, sei lá, 10, 20 anos e não tem um endereço. Então daqui a um pouco a gente vai poder inclusive cobrar uma tarifa social mais baixa e justa para aquela comunidade e vai poder dar pela primeira vez um endereço para a pessoa, né, porque isso também é dignidade, né? A pessoa precisa entregar um currículo, a pessoa precisa fazer um crediário, a pessoa precisa fazer uma inscrição de um concurso, ela não tem endereço, ela tem que pegar de um parente, de um amigo, né, de alguém, porque ela não tem, onde ela mora, não tem um registro de nada, né? Então, isso também é um fator social bastante relevante. As companhias de energia elétrica resolveram, em parte, essa situação dos gatos, sabe, com uma autorização da ANEEL, por muita pressão também, porque o que acontece também é que a delegação do trabalho com saneamento é dos municípios, né, e agora também há um pouco mais de interferência dos estados, porque a nossa maior companhia ainda é estadual, muito embora esteja sendo vendida, etc. Mas o senhor se refere à Corsã? Na Corsã, é. Mas esse distanciamento, né, das agências de energia elétrica, por serem companhias nacionais e internacionais, como é o caso aqui da nossa RGE, facilita algumas medidas, né, no combate, por exemplo, a questão dos gatos, falando em financeiro da companhia, e não propriamente dito do combate ao gato. Por quê? Foi aprovado, se eu não me engano, uns 3 anos atrás, uma resolução da ANEEL em que 10%, né, do faturamento que é considerado gato, que eles chegaram a esse cálculo aproximado, foi redistribuído para os outros usuários. Então todos nós que pagamos conta de energia elétrica, pagamos aquela conta que não é paga dos outros. Então, mais numa autarquia municipal, isso é bastante difícil de fazer. Porque daí tu vai ter uma proximidade muito maior com o usuário e uma reclamação direta, porque o pessoal vai lá e bate na nossa porta, vai na loja e bate, vem cá, como é que é? Encontra na rua, na praça, no clube. O que vocês estão pensando? Né? Como é que é? Então, nacionalmente é mais fácil tu fazer isso. Embute lá, tu vai reclamar para quem? A impessoalidade, né? Não, é a impessoal. Impessoalidade. Né? Eu não conheço, então tu não tem essa... Existe, mas eu não conheço e tu não tem essa proximidade de chegar lá e dizer, ô Lelo, o que tu está fazendo? Por que tu está fazendo isso comigo? RGE a gente até vai levar os fios dele. Mas tu não falou com o presidente, né? Não falei com o presidente. Mas se der a brecha, descobriu onde é que mora? É verdade. Há 3 anos, presidente, e a Diana lembra disso, nós fizemos ali quando começa a estrada da integração, um pouquinho antes, eles haviam descoberto lá uns gatos, então fui lá com o Rafael, nós fomos ver. Então, nós mesmos damos a escavar com o pai e tal, mais ou menos 2 metros de profundidade, o sujeito cavoca. O que ele vai achar? Os canos da Comusa, vai encontrar um cano. Aí ele pega um conector, um T, e coloca um T ali e puxa a água, mas ele não é só para ele. Ensinando. Daí o cunhado, daí a vizinha, o concunhado, o cunhado está sempre desempregado, e aí fornece água para um, para outro, para outro. O vizinho já se interessa e coisa e tal. Então a gente viu que é extremamente simples. Né? Isso não é uma fórmula que eu estou querendo estimular ninguém a fazer, mas é simples. Porque se eu vejo o cara fazer o gato, e eu vejo, o vizinho tem condições de pagar a água, eu vou denunciar ele, porque eu não quero pagar a água dele. Isso, aliás, é uma coisa que os americanos têm. Nós não temos isso. O americano está lá, olhando a grama. Aí o vizinho chegou. Uma baita de uma caminhonete, um baita de uma lancha atrás, e ele, esse cara está sonegando. Esse cara está sonegando imposto, porque ele não tem salário para ganhar isso. Telefone para o imposto de renda. Por que ele faz isso? Porque ele não gosta do vizinho? Errado. Ele é amigo do vizinho. Mas eles se conhecem há tempo? Sim. Eles tomam café, almoçam, saem juntos? Sim. Vão pescar? Sim. Mas ele não quer pagar o luxo do outro. Essa é a diferença. Então ele telefona para o imposto de renda. Eu tenho um vizinho que é desculpe se seu nome, seu líder, que ele, não sei o que deu, mas eu acho que ele está sonegando. Imagina as brigas de vizinho aqui no Brasil, né? Os caras vão lá e multam ele, e ele me conta, foi multado e eu quieto.
Então, eu não vejo que, mas Paulo Lero está agora fazendo apologia ao traidor da amizade entre os humanos. Não, peraí. Estou falando que nós, de certa forma, já sustentamos a vida de muitos sem vergonha, que vive se locupletando por nossa conta, que a gente paga a conta. A conta é repartida entre todo mundo. Então, eles têm essa coisa. Por exemplo, se alguém vê um gato da água, o cara, minha vizinha, meus filhos estudaram com os filhos dela, e aí começa o fator emocional, mas não é, presidente. Nessa coisa tem que haver isso. Bom, a companhia já tem água social, que eles têm que fornecer, que precisa apoiar. E agora eu não vou dedar ninguém, porque deixa o cara... Não, ele está fazendo uma coisa ilegal, né, presidente? É ilegal. Mas a gente tem que Vocês encaminham para a polícia as coisas que são flagrantemente ilegais. E quando a pessoa tem condições de pagar. Sim, tenha dúvida. Bom, a produção me sinaliza para olhar o WhatsApp, eu estou mexendo no telefone e vou olhar aqui. Mas, presidente, quando a gente chegar na sede da Comusa, tem uma TV grande, e aí ali a gente consegue ver em tempo real, o senhor me corrige se eu estiver errada, o abastecimento. Para onde é que está indo, como é que está indo. Daqui a pouco, está chamando a atenção, peraí, aqui está indo mais água do que ia, ou não se tem ainda, entende o que eu quero perguntar? Esse controle. Daqui a pouco, na Avenida dos Municípios, ali se instalou uma pequena vila. Obviamente que se tem gato, o fluxo de água ali também aumentou. Tem como ter assim uma visão mais panorâmica? A gente tem válvulas reguladoras de pressão que dão a vazão de quanto vai de água para cada lugar, né? E, inclusive, a gente consegue, por vezes, fazer o que a gente chama de estrangular a rede, que é diminuir essa pressão de água, diminuir essa vazão de água em algumas localidades, justamente por conta desse furto de água. Então, a gente não desabastece, né, até porque existe uma questão social, mas o que nós falávamos antes em off também é uma realidade. Muitas vezes quem está num final de rede, né, e paga a sua conta em dia, é um usuário que já tem conta conosco há muito tempo, ele logo adiante, né, tem uma área de invasão, onde há um consumo de água de forma gratuita, né, em que as pessoas não pagam, enquanto não se resolver aquela questão social daquele lugar, e acaba com essa pressão e com esse consumo maior naquela ponta de rede, que a gente chama, deixando aquelas outras pessoas daquela rua sem água por alguns períodos do dia. Então, a gente tem que ter muita habilidade para poder tratar também com o usuário que paga a conta. Então, eu tenho que dar uma resposta para ele, tu entende? E eu também, muitas vezes, não posso chegar lá e deixar aquelas pessoas sem água, até porque nós temos também uma função social. Imagina, 40 graus, água é vida. Crianças, não, água é vida, né? As pessoas precisam de água para viver. E a gente não pode deixar uma comunidade da cidade sem água e deixar as pessoas morrendo de sede, deixar as pessoas sem lavar roupa, né? Muito embora eu também concorde que não pode ser desta forma, de uma forma gratuita. Agora nós temos que encontrar um meio termo aí, de pelo menos criar uma tarifa de interesse social, né, para essas localidades, trabalhando junto com a habitação. O senhor já falou sobre isso, mas na prática tem hoje... Tem projeto para isso, sim. Pra realmente... É que aí tu precisa também ter algumas definições que não dizem respeito ao nosso trabalho, né, dizem respeito à Secretaria, à Diretoria de Habitação, né, à SEDU, aonde eu não posso dar legalidade para uma área que é ilegal. Entende? Eu não posso fazer isso, nem nós, nem a RGE podemos fazer isso. Então a gente tem que aguardar que aquela área seja regularizada para a gente poder atuar. Ou que ela pelo menos esteja consolidada. Diz, olha, já está há 30 anos ali, ninguém vai mexer mais. Agora, presidente, eu preciso fazer uma pergunta no meio disso, para não perder de vista. Por exemplo, a Avenida dos Municípios, está havendo invasão. Ali são 900 hectares. A parte da prefeitura, é uma área de APP, segura, né? A prefeitura conseguiu demolir algumas casas e tal, ok. Mas a área particular, a prefeitura não pode fazer, não pode agir. Agora, o dono também não quer fazer nada, porque o que o dono tem que fazer? Entrar com o processo na justiça para reintegrar a posse. Mas para quê? Ele não pode usar. É uma área de APP. Então ele vai deixar. Aí eu lhe pergunto, o pessoal começa a invadir. Como é que o senhor vai tratar o esgoto? Olha, numa área que é banhada, como é que o senhor vai abrir vala? Aí tem que ter uma atuação também do Ministério Público nesse caso, porque muito embora seja uma área particular, aquilo é uma área de APP que é protegida pelas legislações ambientais.
Sim, não então pode tu não fazer pode nada. construir nada ali. Então tem que haver, e quem é o grande órgão atuador nesse momento, nesse cenário é o Ministério Público. Ele que tem que tomar essa providência de provocar o Poder Judiciário e fazer a retirada dessas pessoas, porque a área de APP não pode ser construído nada. Por mais Não tem triste como que fazer. seja, Não porque pode já ser. levei pedrada de criança, uma desapropriação. O problema eles colocam todo é fogo. aonde tu vai colocar essas pessoas, porque também é muito fácil daqui a um pouco no canetaço tu pegar simplesmente e dizer, olha, tu tem que sair daí, tá? Mas e o que eu faço? Levar Para pra onde eu vou? E aí chega com uma retro, derruba tudo. Exato. É muito triste. É triste. Né? O problema habitacional ainda é uma grande realidade no Brasil. Pós-pandemia também, eu acho que fortaleceu ainda mais, né, as questões relativas à moradia, até porque é caro o financiamento imobiliário. É caro comprar uma casa. Né? E ainda mais nesse cenário de incerteza, muitas vezes, de trabalho que as pessoas têm, ou também de não conseguirem atingir um rendimento adequado. Né? Agora, tem uma vigarice muito grande aí, presidente. É o seguinte, inaugurou há poucos dias uma tenda bem na beira da Avenida dos Municípios, quase na calça, quase no asfalto. Tu e Dudu foram lá? Hã? Que tu e Dudu foram lá? Sim, eu e Dudu fomos lá, filmamos, entrevistamos ele, vende isso e aquilo e tal, papapá. Daí ele disse, bom, espera um pouquinho, vocês têm que saber uma coisa, os primeiros que vêm não são os que vão morar aqui. Os primeiros que vêm, eles se instalam, ocupam aquele espacinho São os e loteadores. vendem. Eles são os que vão lotear. São os loteadores. Aí tu vai lá, Nossa, isso é vem cá, época dos eu posso nossos fazer a casa do bisas, lado? Aqui do lado pode, o terreno casualmente é meu. É 1.500 pila, pega o recibo no papel de pão, né, uma coisa assim. Então, aí aquela primeira leva de ocupantes, eles vão embora. Tem um pra mercado outra paralelo. área. E o paralelo não me inclui, né? Eu não. É só paralelo, como expressão Essa piada. idiomática, mas não tem nada a ver comigo. Eles vão na frente, presidente, é um pelotão precursor que invade, aguenta, faz uma chalezinho qualquer e fica ali uma semana, duas, se puxar uma água, ótimo, puxa uma luz, aí vende então. Aí já vende com a água e com a luz. É, que foi o presidente conversou antes, começamos a falar, né, por já vende com 1.500 água e com a luz, terreno, né, gente, tudo já Já vende com tudo. Aí- Pacote completo. Aí eles Ao falam. inclusive. É incrível. E nós temos isso na frente da Frei Vale, que é uma área nobre, muito aquilo bem. é uma área de declive super acentuado. O que vai acontecer, presidente? E tu, Diana, a gente vê no Rio de Janeiro, vai desabar, porque não é possível que tu comece a construir casa lá em cima e aquilo não vai vir abaixo. Então, A gente já teve tragédias nós horríveis ficamos em Novo impotentes Hamburgo. diante disso. E vai fazer um tratamento de esgoto numa área daquela, É. de declive e cheio de casa, cheio de chiqueiro de porco, cheio de cavalo. As de galinhas, coisa. a linha Galinha, 239, né, o pessoal É. que passa ali na frente da Fevale. Como é que a Comusa se protege disso, presidente? É bastante difícil, né? Mas volto a dizer, as questões sociais têm que ser tratadas, né? E tratadas como um todo, né? Não só com relação ao tratamento de esgoto ou saneamento que a gente oferece e presta um bom trabalho. Agora, essas questões têm que ser tratadas como um todo, né? É muito mais abrangente do que só o tratamento de esgoto. Sim, sem dúvida. Vocês fazem parte de um Isso, complexo, de um complexo. problema que aí invade tudo, É verdade. principalmente o aspecto social. Não tenha Diana? dúvida. Temos que encerrar. É mesmo? é. Tu quer fazer A a gente despedida, já- por favor? Obrigada. Não, Simples assim. Faz que nem eu. Não, gente, assim, ó, o Lelo tá postando bastante coisa no Facebook, aí tá ele e o Dudu a mil pelo Brasil, vocês devem estar acompanhando, o Eu sou presidente já... estagiário do Dudu. O presidente já chegou aqui falando, comentando as coisas que estão acontecendo, enfim, eles estão a mil. E a gente aceita sugestões de pauta também, né? Que eu não tô aparecendo, mas tô ali, né? Tô ali, Diana, Nossa aposta, editora, cara. tá, então, tô aqui. Presidente, obrigada, viu, pela disponibilidade. Ao longo do ano, a gente vai falar muito sobre os trabalhos da Comusa, sem puxar saquismo, o senhor sabe disso, que aqui o nosso intuito realmente é informar, né? E é mostrar o que está acontecendo. Então, eu agradeço a disponibilidade do senhor. Eu que agradeço mais uma vez o convite e desejar aí uma excelente semana para todos. Estamos sempre à disposição. Com certeza. Obrigado, boa noite. Eu amo vocês. Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira?
A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos que chega na Comusa é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como um agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comusa faz parte da sua vida.